Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, um prazer estar aqui mais uma vez com nossas amigas e nossos amigos para prosseguir no estudo de O Livro dos Médiuns. Esse é o programa 16 da série Estudando o Livro dos Médiuns. E hoje nós estudaremos o capítulo 2 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Manifestações físicas, as mesas girantes. Esse é o segundo programa referente a esse capítulo. Allan Kardec estuda nesse início de abordagem do fenômeno mediúnico, que ele vai desenvolver em toda a obra, O Livro dos Médiuns, depois com mais detalhes, como os espíritos atuam, mas ele inaugura essa segunda parte falando desse fenômeno que ele considerou como o mais simples de ser explicado, e foi o mais comum, o movimento das mesas. Enquanto só movimento de mesa, ele classificou como manifestação física. Mas no momento em que as mesas começaram a responder perguntas, de que forma? Através de pancadas. Não é? O alfabeto foi distribuído em uma certa quantidade, cada letra, uma quantidade de pancadas, e assim eles formavam as frases, não é? Pequenos textos. Então, o mesmo fenômeno tinha dois ângulos, ou duas faces. Enquanto só batida, sem nexo, apenas barulho, na mesa, na sala, ou outros objetos que se movimentavam, o fenômeno é chamado de manifestação física. Mas no momento em que o objeto começa a responder perguntas, o fenômeno de manifestação física passa para manifestação inteligente. Essa é a classificação que Allan Kardec dá. A questão da mesa é porque é o objeto mais comum nas casas, né, à época, mas também se movimentavam outros objetos, como vasos, o que tivesse na sala, não é? Pequenos adornos, coisas assim. O fenômeno ficou conhecido como mesa girante, porque a mesa realmente girava em torno de um eixo, do seu próprio eixo, ou às vezes se levantava até o teto, baixava até o chão. E é muito importante considerar que o fenômeno que iniciou em forma de brincadeira, de passatempo, na medida em que os cientistas começaram a se debruçar sobre essa questão, eles procuravam evitar qualquer tipo de fraude. Então, eles se asseguravam de que ali não havia charlatanismo. Não era uma questão de mágica, né, como se fala, não era uma ilusão que estava tendo, porque eles tinham todo cuidado. Estava acontecendo um estudo sério, científico, dessas mesas que no mundo inteiro se movimentavam espontaneamente. Daí, nós mencionarmos com Arthur Conan Doyle que houve, né, naquele momento do planeta, uma invasão organizada dos espíritos. Realmente, houve a intenção do plano espiritual de despertar para a realidade do espírito, e que depois Allan Kardec, trabalhando nesses estudos, organizou, estruturou, codificou o espiritismo. Hoje a gente não vê mais esses fenômenos assim tão comuns. Por quê? Porque a fase já passou. Nós temos que lembrar que quem coordena todo esse trabalho de manifestação no plano físico é o plano espiritual superior. E o plano espiritual superior planeja as coisas. A intenção deles, naquele momento, era acordar as pessoas, fazer com que se estudasse cientificamente.
A doutrina foi organizada, era o que eles pretendiam naquele momento. Agora nós estamos numa outra fase, na fase de interpretação do fenômeno, estudado por Allan Kardec aos detalhes. Essa interpretação tanto vem por estudiosos encarnados, quanto também por intermédio de espíritos elevados que vêm interpretar o pensamento de Allan Kardec. Daí a importância de estudar o fenômeno das mesas que se movimentavam. As pessoas colocavam as mãos sobre a mesa e daí a pouco se levantavam. E Kardec faz uma observação pontual no item 61 de O Livro dos Médiuns, dizendo que para que o fenômeno ocorra, é necessário a presença de pelo menos um médium. A palavra médium é utilizada no Espiritismo. Não importa a quantidade de pessoas assistindo ou participando do fenômeno. Deve ter naquele ambiente um ou mais médiums capazes de sustentar o fenômeno. Só em outros capítulos mais adiante é que nós vamos perceber que os espíritos, Kardec explica que os espíritos utilizavam os fluidos do médium presente. Mas, conforme Kardec descreve, as pessoas se reuniam espontaneamente. Se soubesse que a pessoa era médium em função de produção fenomênica em outras circunstâncias, então todo mundo tinha ciência de que ali era o médium, ele era o foco das atenções. Mas muitas vezes as pessoas se reuniam e não se sabia se tinha entre eles um ou mais médios. Então poderiam reunir 2, 3, 5, 10, 20, quantas pessoas fossem interessadas naquele fenômeno, em observar o fenômeno. Mas tinha que ter, objetivamente, um médium, mesmo que fosse desconhecido das pessoas. O fenômeno poderia ser rápido ou poderia demorar para acontecer. Na verdade, Allan Kardec, no item 61, ainda comenta que quando existem muitas pessoas para assistir o fenômeno, era algo que ele já tinha observado, se essas pessoas não estivessem predispostas com o pensamento favorável à ocorrência do fenômeno, atrapalhava. Ou seja, a dúvida, a incredulidade, o desdém, a ironia, o fenômeno não acontecia. Ou acontecia de forma singela, distorcida, por um tempo breve, e não com resultados mais elevados, como, por exemplo, a produção de frases. Esses princípios que Kardec anotou no início, a partir da observação das mesas que se movimentavam, mesas girantes, são princípios que se mantiveram e que nos chegam até hoje, porque foram constatações basilares, digamos assim, princípio no sentido de ser, de ser o orientador, aquilo que dá o norte, não apenas porque foi o começo. Então, Kardec diz que, para a ocorrência de um fenômeno, é necessária a presença de um médium. E todas as pessoas que estão assistindo têm de estar predispostas com um pensamento positivo, favorável à ocorrência, porque a dúvida, a crítica, impede o fenômeno. Isso a gente vê nas reuniões mediúnicas hoje. Os participantes da reunião mediúnica precisam estar concordes em harmonia para a ocorrência do fenômeno. Então, Kardec menciona que, às vezes, é preferir pouca gente, porque muita gente, dependendo da predisposição deles, o fenômeno não acontecia. Nós temos que lembrar que, para a ocorrência de um fenômeno, existem 3 fatores básicos. A moralidade do dirigente, a moralidade, a capacidade do médium, a possibilidade do médium, e o apoio mental das pessoas que estão assistindo. São 3 fatores que concorrem. Já no item 62, aí Kardec pontua um aspecto muito importante e que até hoje é motivo de indagação. Ele diz
que, quando se observava aquelas pessoas todas reunidas para a produção do fenômeno das mesas girantes, não havia nenhum indício que fizesse reconhecer a existência da faculdade mediúnica entre aquelas pessoas. Essa é uma indagação que a gente vê recorrentemente. Como faz para saber se eu sou médium ou não? Como fazer para identificar a mediunidade numa pessoa? Dirigentes de reunião mediúnica fazem essa pergunta. As pessoas perguntam em relação a si mesmas. Como é que eu vou fazer para saber se eu sou médium? A gente vê essa pergunta relacionada à criança, adolescente, a jovem. Como saber se é médium? Kardec era um grande observador, então ele observava, não é, a predisposição de cada uma daquelas pessoas presentes. Aquelas que acreditavam, aquelas que duvidavam, e conforme fosse a ocorrência ou não do fenômeno, como dissemos, e também o reconhecimento de quem era, né, daquele que era médium no local. Como disse, se fosse já uma pessoa conhecida, é óbvio que ele era o médium doador dos fluidos. Mas, como saber, numa assembleia, quem é médium? É isso que Kardec questiona. E aí ele diz que só a experiência pode dizer se uma pessoa é médium ou não. Quando numa reunião se quer experimentar, diz Allan Kardec no item 62, devem todos muito simplesmente sentar-se ao redor da mesa e colocar em cima as mãos espalmadas, sem pressão, sem esforço. Na verdade, esse era o movimento, né, de então colocar a mão sobre a mesa. Mais tarde, Kardec vai observar que não havia a necessidade, efetivamente, de se colocar a mão sobre a mesa, mas esse era o modo de se fazer. Mas essa colocação, só a experiência pode revelar quem é médium, é uma grande verdade. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, responde a essa questão. Num livro chamado Livro de Respostas, perguntam a Chico como saber se uma pessoa é médium ou não. E a resposta de Chico é muito interessante. Ele diz que, afastada qualquer possibilidade de enfermidade, deve-se considerar um fenômeno produzido através da pessoa, as percepções extrasensoriais do indivíduo, decorrentes da sua mediunidade. Então, não existe uma fórmula para saber se a pessoa é médium ou não. É por exclusão. Se o que ela estiver sentindo ou percebendo não for decorrente de uma enfermidade, ela é, portanto, médium. Por quê? Porque existem enfermidades que causam certas sensações subjetivas que se pode tomar por mediunidade. Então, é só observação, seja criança, adolescente, jovem, adulto. Observação do que a pessoa sente, do que a pessoa percebe. Eu vou ler aqui algumas anotações que fizemos daquilo que nós poderíamos chamar de sinais e sintomas de mediunidade. Mas vocês vão perceber, é claro que aqui não é um rol exaustivo, são apenas alguns, muitos desses sintomas se misturam ou surgem com enfermidades, são causados por enfermidade, ou se misturam a enfermidades. Mas vamos colocar, afastando a possibilidade de enfermidade, seja orgânica, física, ou psiquiátrica, ou psicológica. Vamos afastar isso num primeiro momento. O que indicaria mediunidade ostensiva numa pessoa? Intuição. A intuição é o fenômeno mais básico. A pessoa pode ter graus variados de intuição. Então, uma pessoa comum, que não tem mediunidade ostensiva, que é a maioria da população hoje do planeta, tem intuição, mas ela é muito sutil. A pessoa não percebe com muita clareza. No momento em que você começa a perceber a intuição com uma certa clareza, você vai identificando a pessoa como médium.
Quando a intuição não é muito clara, ela é chamada de inspiração. Então, a intuição e a inspiração. Beethoven dizia-se inspirado, às vezes ele buscava a natureza. Mozart era caminhando no isolamento que vinham à sua mente as notas musicais. Os artistas, os compositores, são inspirados muito comumente em qualquer ramo das artes. Resta saber quem está inspirando, né? Se for pela produção artística, você sabe quem está inspirando, ou a categoria do espírito que está inspirando, né? Um Mozart, um Beethoven, era um espírito de elevadíssima hierarquia. Quando as artes são embrutecidas, são espíritos de mesma natureza. Mas além da inspiração e da intuição, premonição, vidência, vidência de olho aberto, vidência de olho fechado, porque na verdade não importa se o olho está aberto ou fechado, a pessoa vê é com a mente, é a mente que vê. Então o médium vidente, ele vê nas costas, ele vê no escuro, porque é a mente que capta a imagem e dá essa sensação de visão. Vozes, ouvir vozes, vozes dentro da cabeça, como se alguém conversasse com você, vozes exteriores, você às vezes ouve uma voz falando com você, também é mental, mas a gente tem a impressão de que está ouvindo com o ouvido, assim como tem a impressão de que está vendo com o globo ocular. Não é assim que ocorre o fenômeno, é através da transmissão psíquica. Outro, desdobramento, é também disso de mediunidade, a pessoa à noite, quando vai dormir, ou durante o dia, no momento em que ela se relaxa, ela vê ela saindo do corpo, ela vê o seu corpo deitado, ela se vê acima do corpo, sonambulismo, também andar dormindo, criança, adolescente ou até adulto, que tem o sonambulismo, é indício de mediunidade. O transe psicofônico, não é? Que é a chamada incorporação. Uma vontade irresistível de escrever, também é um sinal de mediunidade. A psicografia já em si. Sonhos vívidos em que a pessoa tem aquela sensação de que está vivendo uma realidade, se lembra com muita clareza. É porque o sonho é a vivência que a gente tem fora do corpo. Então, quando a gente volta com essa percepção muito clara, é indício de faculdade mediúnica. Na verdade, tecnicamente, depois nós vamos explicar isso com mais vagar, são fenômenos produzidos pela alma, são chamados de anímicos. Lembre que em programas anteriores nós usamos a expressão medianímico. Todos esses fenômenos são medianímicos. Existem médios que têm a sensibilidade a lugares, a assuntos, a imagens, a pessoas. Uma pessoa sentir um arrepio que vem do nada, porque entra no ambiente, sente um arrepio. Sente um bem-estar, sente um mal-estar, sente um calafrio. Isso tudo é sinal de mediunidade. Você pode ter um ou mais desses sintomas ou sinais. Eles serem intensos, breves, leves. Isso vai variar ao infinito, de pessoa para pessoa. Eu estou fazendo um rol assim, exemplificativo. Outra questão que prova que o indivíduo é médio é a obsessão espiritual. A obsessão é uma das provas mais contundentes de que a pessoa é médium. Veja, tome cuidado. Não é a mediunidade que leva à obsessão, mas é a nossa faculdade mediúnica que permite um contato com outras mentes, sejam elevadas ou desequilibradas. No momento em que eu reproduzo um pensamento que me chega, eu sou médium. Então, tanto na manifestação de espíritos elevados, quando eu escrevo alguma coisa, eu estou sendo médium, no momento da obsessão, eu também estou sendo médium, porque eu estou reproduzindo o pensamento de uma entidade perturbada. Mas a mediunidade revela a existência da obsessão. Não é a mediunidade que causa, não é o indivíduo que é médium, ostensivo, ele está mais propenso a ter obsessão do que o outro? Não. Não é assim que ocorre. Mal-estar indefinido. Sentir-se fora do corpo, mesmo acordado. Tem pessoas que têm essa sensação que está acima do corpo. Emotividade espontânea. Aparições perto da pessoa, ou que a pessoa vê.
e aí já não é evidência, porque o espírito realmente materializou-se, corpo inteiro ou uma parte. Movimentos de objetos, ruídos na casa, no lugar em que a pessoa está, barulhos perto da pessoa. Desaparecimento de objetos, também é indício de faculdade mediúnica. Cheiros, odores, né? Que só a pessoa sente. Ou odores que surgem quando a pessoa está presente, que obviamente não vem de nenhum local. Podem ser perfumes, como o caso de Chico Xavier. Então, quando ele estava presente, em alguns momentos exalavam perfumes. Ou odores desagradáveis. Crianças, as pessoas perguntam muito, como é que eu faço para identificar a mediunidade na criança? Tem bebês que sorriem no berço. Alguns dizem que isso é movimento involuntário do rosto, mas alguns bebês você percebe que estão assim, sorrindo, olhando para o nada e sorrindo. A conversa com o amigo imaginário. Tem um amigo imaginário, que é estudado na psicologia, mas tem a evidência, a criança está conversando com o espírito. Então, aí, nesse caso, ele vê familiares desencarnados. Existem crianças ou adolescentes que têm lembranças de vidas passadas. É mais comum na infância. Lembram também da vivência que tiveram no plano espiritual. Algumas crianças descrevem como desencarnaram. Então, veja, aqui cada uma das pessoas que tem experiência com mediunidade poderia, ao falar da sua experiência, dizer o que sentia, não é, quando estava desenvolvendo a mediunidade. Isso que varia ao infinito. Mas veja bem, existem enfermidades físicas, ou psiquiátricas, ou psicológicas, que levam o indivíduo a ver, ter uma ilusão, ter uma alucinação. Então, esses sinais e sintomas têm que ser considerados afastada a possibilidade de enfermidade. Eu dei um exemplo considerando o indivíduo não enfermo. Então, quando a pessoa tem qualquer um desses sintomas, ela deve buscar uma orientação médica. Mas, Jacobson, o médico vai entender de mediunidade? O médico ou psicólogo prudente, estudioso, ele vai verificar que muitas vezes a pessoa tem esse sintoma, mas não tem uma curva de vida que demonstre uma evolução patológica. Porque o quadro patológico tem determinados parâmetros a serem considerados, e não apenas um fenômeno. E muitas vezes a pessoa está preservada emocionalmente, cognitivamente, no seu relacionamento, que mostra que ela. O médico pode até não acreditar no espiritismo, mas ele há de considerar essa pessoa pelo menos sui generis, né? Fora de um espectro de enfermidades. É por isso que é importante ter o apoio de um dirigente de centro espírita, uma pessoa experiente, que possa auxiliar a pessoa a verificar a questão da mediunidade ou da enfermidade. Mas tem pessoas que vão realmente aos profissionais, buscam os profissionais, e não é identificada nenhuma enfermidade. E você vê que a pessoa é normal, no sentido de equilíbrio, de afetividade, né? Normal é uma expressão hoje, assim, com parâmetros bastante variados, mas nesse senso comum de convivência harmoniosa, equilibrada, em que a pessoa não demonstre nenhum quadro patológico. Então, nós temos que ter, quando vamos para identificar a mediunidade numa pessoa, ter observação. Kardec disse a experiência. Nós temos que ter cuidado e temos que ter bom senso sempre. Não é porque eu ouvi um ruído, senti um cheiro, ouvi algo, fulano é médium. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós temos que ter equilíbrio. Não considerar a doença, não considerar doença o que não é. É um primeiro ponto. Caso da mediunidade autêntica. Mas também não desconsiderar a doença quando ela existe. Então, eu preciso verificar os dois aspectos, não ser extremista. Então, nós não podemos nem ter uma credulidade excessiva, e às vezes a gente vê pessoas muito crédulas, por qualquer um desses sinais e sintomas, fulano é médium, tem que desenvolver mediunidade. Não é por aí. Mas também a gente não pode estabelecer a dúvida sistematizada, de duvidar de tudo e de todos. Pessoas às vezes chegam para nós na casa espírita, relatando sinais e sintomas, a gente já acha que a pessoa está mentindo. Não é assim. Nós temos que observar. E para observar, nós temos que conviver, temos que acolher.
não é? Assim, para pelo menos dar um parâmetro para muitas pessoas que perguntam como é que eu vou saber se eu sou ou não médium. Então, Kardec fazia essa observação. É claro que se a pessoa já estivesse psicografando ou sendo instrumento em outras reuniões de manifestações físicas ou inteligentes, já se sabia, como eu disse. Mas a maioria das vezes era a observação que fazia com que se identificasse. Não, é fulano de tal, que é o médium. Uma outra observação que Kardec faz muito importante, que ainda se manifesta até hoje como uma premissa, ele diz o seguinte: a princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam-se algumas precauções, que depois foram consideradas como inúteis. Por exemplo, colocar um homem e mulher, alternar, não é, as pessoas, homem e mulher na mesa, para que o fenômeno acontecesse. Outra coisa que ficou comprovado que não havia necessidade, colocar as mãos espalmadas sobre a mesa, encostando os dedos mínimos, né, entre as pessoas que estivessem ao redor da mesa. A ideia era formar uma cadeia de energia ininterrupta, isso não há necessidade. A experiência demonstrou que tudo isso era inútil, como também a forma da mesa. Aliás, até nas reuniões mediúnicas hoje, muitas pessoas questionam a gente. Na nossa sala de reunião mediúnica, que tipo de mesa eu coloco? Qualquer tipo de mesa. Nem precisa da mesa. Até porque hoje a gente não está fazendo mesa se movimentar, não é? Mas a gente senta ao redor de uma mesa por uma questão de conforto, porque vai psicografar, para ficar mais seguro. Também, se a cadeira é de plástico, se a cadeira é de metal, se a cadeira é de madeira, pouco interfere no fenômeno. Kardec já tinha observado isso, né, daquilo que a cadeira é feita. Metais também nas pessoas, adornos, né, brincos, joias, pulseira, anel, relógio, isso não interfere no fenômeno. Se a roupa é de seda, se a roupa é de linho, de algodão, isso também não interfere. Dia e hora, a obscuridade ou a luz, tudo é indiferente para a realização do fenômeno. Mais tarde, Kardec vai mostrar que o fenômeno ocorre pela identificação psíquica e não por aspectos exteriores. Mas muita gente ainda preocupa com isso na atualidade, né? Se a mesa deve ser dessa forma ou daquela, oval, quadrada, redonda. Como eu disse, nem precisa ter mesa numa sala para ocorrer a reunião mediúnica. Kardec faz uma observação que o volume da mesa era muitas vezes levado em conta quando o médium, muitas vezes, era incapaz de doar uma quantidade suficiente de fluido para levantar uma mesa de jantar, por exemplo, para 12 pessoas. E, às vezes, o movimento de um objeto mais leve, era mais fácil. Uma pequena mesa. Mas que, às vezes, uma só pessoa era capaz de levantar uma mesa de 100 quilos, e, às vezes, muitas pessoas não conseguiam mover uma mesinha de centro. E, muitas vezes, até crianças poderiam doar fluidos. Aí ele faz uma observação fantástica, pontual. A única prescrição de rigor obrigatório, veja, ele estudou lá nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, mas é um princípio que se mantém na atualidade nas nossas reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Ele coloca de rigor obrigatório o recolhimento físico e mental. Absoluto silêncio. Não se entra em sala de reunião mediúnica rindo, brincando, batendo papo, contando piada. Tem que se ter um respeito aos espíritos que estão ali, embora nós não estejamos vendo-os. Kardec já tinha observado isso. Assembleia, grupo de pessoas barulhentas, antes da reunião, atrapalhava. Outra coisa que Kardec pontua como de rigor obrigatório, a paciência. E a gente vê isso até hoje. Tem reuniões mediúnicas de 1 hora e meia, que não acontece fenômeno nenhum. Isso na atualidade. Kardec já tinha observado isso lá atrás. Pode acontecer que o fenômeno se produza em alguns minutos, dependendo da experiência do médium, mas pode demorar meia hora, 1 hora, e isso depende das condições mediúnicas. E a mesinha, a mesa, não é? Ela se agita, se ergue, ora num pé, ora no outro.
às vezes volta suavemente à posição natural que estava, às vezes ela oscila com grande agitação, ela balança como um navio, outras vezes ela se levanta completamente do chão, chega até o teto, sem nenhum ponto de apoio. Muitas vezes ela desce suavemente até o chão. Outras vezes ela cai violentamente e se quebra. O que prova, Kardec coloca, que para aqueles que estão observando o fenômeno, observavam o fenômeno, não estava havendo nenhuma ilusão de ótica. Já no item 64 desse capítulo, Kardec menciona que o fenômeno se produz com base na natureza do médium. Então, nós temos que ter um médium doador de fluidos para a produção dos fenômenos físicos. Os intelectuais também, obviamente. A substância da madeira, não é? A pancada na mesa, para que o barulho ocorra, independe do tecido da madeira. Aqui tem quem estiver estudando aí o nosso programa, os nossos estudos estiveram acompanhando pelo livro da tradução de Guilom Ribeiro utiliza a seguinte expressão: pancadas no próprio tecido da madeira, lá no item 64. Quem estiver estudando, acompanhando os estudos pela tradução de Evandro Noleto, Evandro, ao invés de utilizar a palavra tecido, utiliza a substância da madeira. Era um barulho que se ouvia, parece que dentro da mesa, e não sobre a mesa ou fora da mesa. O barulho vinha da própria substância da madeira, da mesa. Independe se era mesa de metal ou mesa de madeira, mas como eram mesas de madeira. Muitas vezes chegava-se a colocar o ouvido sobre a mesa para ouvir aqueles ruídos, aquelas pancadas que estavam sendo dadas. Kardec vai voltar no assunto, mas outros estudiosos também analisaram a questão do fenômeno das mesas girantes, dos movimentos dos objetos. Nós temos, por exemplo, no livro No Invisível, de Leon Denis, no capítulo 17, em que ele também comenta sobre o movimento de uma mesa de jantar que se ergueu, ele descreve, né? A mesa se ergueu, ela se inclinou, levantou uma parte, ela ficou inclinada. E muitas pessoas fizeram uma força muito grande, a experiência que fizeram, para tentar baixar, e só com muita dificuldade a mesa baixou. Às vezes fazia-se força para a mesa baixar, ela não baixava, mostrando que ali tinha uma força inteligente. E também Leon Denis descreve que a mesa, ela respondia a perguntas ou frases inteiras. E aí, nesse instante, parecia que já não era mais um objeto, era um ser. E que não se havia necessidade, não é? Nem de gestos, nem de palavras, para se entender o que a mesa dizia, senão os sinais. E Leon Denis traz aqui um trecho belíssimo, uma frase que foi construída pelas mesas a partir de pancadas. Leon Denis anota: a experimentação solitária é fonte de erros, de alucinações e de loucura. Para fazer experiências proveitosas, é preciso ter o pensamento voltado para Deus. Elevai vossas almas a Deus, a fim de serdes fortalecidos contra o desencorajamento da dúvida. Leon Denis traz esse trecho, esse pequeno parágrafo, como uma das construções de pequenos textos pelas mesas. Então,
já se produziam fenômenos intelectuais. As mesas, ao se movimentarem, isso foi motivo de zombaria, até hoje muita gente não acredita, ainda mais vendo efeitos, né, dos teatros aí, isso parece tudo muito fantástico, mas na verdade, como mencionamos, foram tomados muitos cuidados, e veja, uma frase construída dessa forma, espontaneamente, como acabei de ler, ela realmente mostrava que essas manifestações provinham de um ser inteligente, que não, obviamente, a mesa que não era dotada de cérebro. Um dos médiuns mais célebres, não é, que se teve notícia, um fenômeno do século XIX, o maior dos médiuns do século XIX, foi Daniel Douglas Home, que também é mencionado por Leon Denis aqui no livro No Invisível. E Home era muito respeitado por Allan Kardec porque ele não cobrava as apresentações. E os fenômenos aconteciam de forma muito espontânea. Mas ele era recebido por pessoas assim, de nível muito alto e que atestaram a autenticidade do fenômeno. Certa vez, ele visitou o imperador Alexandre II da Rússia e, diante do imperador, materializou-se uma mão que tocou numa pequena medalha que estava presa no uniforme do imperador. Ao abrir aquele objeto, tinha lá uma foto. E aquela mão fez movimentos tais que ficou bem identificado que era a pessoa da foto, familiar do imperador, que estava ali presente, manifestando-se. Outro fenômeno excepcional que também foi estudado, e Leon Denis descreve, isso aconteceu diante de um grupo, de uma sociedade de pesquisadores. É assim descrito: víamos Home, Daniel Douglas Home, flutuando no ar. Ele tinha essa capacidade de levitação. Então, não é só os objetos que levantavam, que levitavam, mas o corpo do médium de Daniel Douglas Home se elevava no ar. E aconteceu algo muito interessante numa dessas sessões. Ele estava sentado, ele foi levantado, claro, em transe, ergueu-se no ar por levitação, ele saiu da sala por uma janela, foi lá fora, foi fora da sala, da casa, entrou por outra janela, a janela se levantou sozinha, ele entrou por outra janela, que estava num quarto, e ele voltou na sala em que estava e se sentou. Isso, obviamente, não era truque, como nós dissemos, né? Não tinham cabos de aço nem guindastes que pudessem sustentá-lo. Isso tudo tinha uma comprovação muito autêntica. No livro, há um livro muito interessante, que estuda só as levitações. O livro chama-se A Levitação, de Albert de Rochat. No capítulo 1, é descrito uma manifestação mediúnica de levitação na Índia, porque muitas pessoas pensam que isso ocorria no Ocidente, no Oriente também acontecia, e na Índia, lá os médiums, não é, são conhecidos até hoje por faquires, né? Então, se descreve um faquir que pegou a bengala da pessoa que estava assistindo o fenômeno, apoiou a mão direita sobre a bengala, ficou apenas espalmada sobre a bengala, e ele se levantou do chão, depois de alguns momentos de concentração, e balbuciando palavras que pareciam uma oração, estava como que concentrado, e ele se ergueu do solo e ficou apenas apoiado naquela bengala que nem era dele. E o pesquisador descreve aqui que esse faquir estava vestido com trajes singelos, né? Praticamente um pequeno short que ele mantinha. Ele não tinha nenhuma indumentária cobrindo o corpo. Hoje, às vezes, a gente até vê esses pseudo-fenômenos de levitação aí, não é? Pessoas apoiando a mão em objeto, mas elas estão sentadas em algo, mas tem que ter uma roupa cobrindo, porque é uma ilusão. Esse faquir descrito aqui, ele faz questão de dizer
que ele estava num ambiente aberto, não tinha nada sustentando, para mostrar a mediunidade em outros países, né? Até hoje na Índia se encontram faquires autênticos, médiuns autênticos. Na conclusão desse capítulo, e depois nós vamos voltar a falar sobre manifestações físicas, manifestações inteligentes nos próximos programas, porque Kardec vai aprofundando aos poucos o assunto. Ele fica nesses exemplos genéricos, nesses princípios, depois ele vai entrando em mais detalhes. Mas eu trouxe aqui para a nossa reflexão o capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, faz uma análise muito interessante da nossa relação com o fenômeno. Emmanuel começa o texto dizendo assim: muitos dizem eu creio ao assistir um fenômeno, mas poucos se declaram eu estou transformado. Eu achei muito interessante esse jogo de ideias de Emmanuel, ele é muito habilidoso para criar essas imagens, essas construções que nos levam à reflexão, para dizer que o fenômeno por si só nunca foi capaz de convencer as pessoas. O fenômeno, embora pesquisado largamente, na maioria das vezes, não fazia com que essas pessoas se tornassem espíritas. O próprio médium Daniel Douglas Home, até o final da vida, ele se declarava católico. Ele não era espírita. E produzia esses fenômenos excepcionais. Assim como outros médiuns de que se serviu Allan Kardec, muitos desapareceram, casaram daquelas médias, as filhas do casal Baudin, Ruth Céline Jeffé, que também não é, teve um momento muito importante junto com Kardec, depois elas se isolaram. Realmente foi um momento da vida delas que a espiritualidade superior amparou. Mas cada um passou a ter uma dificuldade, um problema, não há registro histórico disso. Mas fato é que aquelas pessoas que se preocupam só com o fenômeno para convencer a outra, muitas vezes não conseguem. Mediunidade, ela serve para uma divulgação do fenômeno espiritual? Sim. Mediunidade chama o fenômeno, né, produzido através da mediunidade, ela chama atenção. Mas o que desperta a pessoa, e esse é um pensamento que Emmanuel coloca, que é o próprio pensamento do codificador, o que transforma a pessoa é a razão. É a razão construída a partir do estudo. É o sentimento lógico. Por isso que no Espiritismo nós temos a chamada fé raciocinada. Não é a fé por apenas acreditar na ocorrência do fenômeno. Porque senão a gente ainda estaria só fazendo pesquisa. E os espíritos já não estão endossando tanto assim mais essas pesquisas. Aliás, Kardec, pouco depois da publicação de O Livro dos Médiuns, numa das viagens que ele fez de divulgação pelo interior da França, ele visitou várias cidades, fez vários discursos. Num desses discursos, ele disse que já naquela época, logo depois da publicação de O Livro dos Médiuns, já não se encontravam com tanta facilidade médiuns de efeito físico. E realmente de lá para cá a gente foi vendo esse tipo de mediunidade para fenômeno ostensivo muito pouco utilizado. Teve uma época aqui no Brasil que até Chico Xavier também serviu de médium para manifestações físicas, mas chegou um dia que Emmanuel disse, olha, o compromisso de Chico é com a literatura. Estão suspensas as reuniões de materialização. Parece que aquela ordem ressoou país afora, porque as reuniões foram, de lá para cá, diminuindo. Nós tivemos Ana Prado, Peixotinho, médios de excepcional capacidade de produção de fenômenos de materialização, mas foi um tempo também, você contava nos dedos. A época de Kardec, ou antes dele começar
a codificação, como nós vimos o fenômeno das mesas girantes, então tinha médium de efeito físico para todo canto. Kardec foi observando que isso foi ficando mais raro, foram diminuindo. Por quê? Porque a preocupação dos espíritos já não era mais com chamar a atenção, não era apenas fazer com que o indivíduo acreditasse no fenômeno. Os espíritos já queriam que, a partir do fenômeno estudado e pesquisado, as pessoas se transformassem. Por isso é que Emmanuel diz, muitos dizem eu creio. Isso a gente vê até hoje. Muitas pessoas vão no centro espírita para tomar um passe, acreditam no passe, acreditam na água fluidificada, acreditam no socorro que está sendo prestado a ele nas reuniões mediúnicas, não é, para orientação, muitas vezes, de espíritos perturbados ou perturbadores que estejam influenciando a pessoa. As pessoas acreditam e vão. Mas, se nós não instituirmos nas casas espíritas o estudo sério do espiritismo, essas pessoas se vão. Elas ficam só no eu creio e não chegam na fase do eu transformado. Ou seja, a transformação moral. Emmanuel, nessa mensagem, ele diz algo muito interessante falando de Pedro. Pedro foi um dos apóstolos mais interessantes, assim, de momentos, assim, de arrobos emocionais, que fica muito patente na descrição da personalidade de Pedro. Ele já era um homem maduro quando começou a seguir Jesus, e ele tinha certos arrobos emocionais. Então, Emmanuel diz que durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos produzidos pelo Cristo. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperaram a razão. Deslumbrou-se com a visão do Messias transfigurado no alto do Monte Tabor. Assistiu à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, mas ainda não estava transformado. Tanto é que, no momento da crucificação, nessas oscilações de Pedro, né, mostrando assim, a autenticidade daquele apóstolo, e que nos aproxima muito dele por causa disso, ele chega para Jesus e diz, eu quero te seguir até a cruz. Estava assim, condoído, mas aí Jesus disse que não era o momento dele. Aí ele se afasta e naquela mesma noite ele nega Jesus por 3 vezes. Soldados perguntam, você conhece o preso? Você conhece Jesus? Ele disse que não, não, não. Então, essa oscilação. E Pedro se aproxima muita gente, porque a gente tem muito dessa oscilação, né? Entre o crer e o transformar. E Emmanuel conclui dizendo, seriam necessários os trabalhos imensos em Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por maravilhar tua alma antes as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus, diz Emmanuel. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos, nos transformarmos. E somente nessas condições, ou seja, aplicando o conhecimento no cotidiano, é que estaremos habilitados para os grandes testemunhos. Então, nós estamos agora com um compromisso da autotransformação, porque nós já compreendemos a autenticidade do fenômeno mediúnico. Bom, vamos aqui ver algumas perguntas, convidando as pessoas para comporem o nosso grupo no Telegram. Nós estamos respondendo lá, o Telegram já está aberto a perguntas. Nós estamos concluindo hoje esse capítulo, vamos na semana que vem para o capítulo 3. A Miriam nos pergunta, Miriam Regina, faz a seguinte pergunta. O médium pode identificar a pessoa, a mediunidade na outra pessoa? A pergunta não está muito clara.
por aqueles sinais que eu acabei de narrar, você identifica, ou qualquer um identifica que a pessoa é médium, obviamente excluindo, como eu disse, tendo muito cuidado para não dizer que a pessoa é médium e a pessoa às vezes está com uma enfermidade. Não podemos ser crédulos e nem incrédulos. Nós temos que ter bom senso, observar a pessoa, ajudar a pessoa. O que eu vejo muito aqui nessa pergunta que ela me faz é se uma pessoa, através da própria mediunidade, ela receber a intuição e um espírito lhe dizer, olha, fulano de tal é médium. Esse tipo de conduta não é compatível com os espíritos superiores, porque os espíritos superiores, eles fazem com que o médium se revele médium. A própria pessoa tem que perceber a mediunidade em si, aí todas as pessoas em torno vão perceber. Desde criança, muitas vezes, a pessoa já vai demonstrando a mediunidade, ou na adolescência, na juventude, como eu disse. Uma pessoa, um médium, intuitivamente pode captar, olha, fulano de tal é médium? Sim, pode, perfeitamente. A intuição, ela aproxima e sente que a pessoa é médium. Mas nós temos que tomar muito cuidado ao afirmar isso, porque muitas vezes, ao lado da identificação fulano é médium, surge uma dedução que seria: você é médium, tem que desenvolver a mediunidade, tem que trabalhar na mediunidade. Você vai para a reunião mediúnica. Isso é um grande erro que se comete. A pessoa tem todos os sinais e sintomas de mediunidade, mas ela precisa. Isso é uma coisa, isso é um estágio da vida dela. O segundo estágio é ela assumir o compromisso, consciente, amadurecidamente. Isso vai decorrer de um amadurecimento que se dá pelo estudo. Então, muitas vezes a pessoa fica assim um pouco chocada, fulano de tal falou que eu sou médium e que eu tenho que desenvolver. A pessoa às vezes até afasta do centro. Porque ela não tem condições, às vezes, realmente de assumir o compromisso. Ela precisa estudar, ela precisa se preparar. E outra coisa, tem que ver se é o momento de vida dela. Tem pessoas que ainda estão estudando por causa do tipo de trabalho, que viaja muito, não pode assumir o compromisso da reunião mediúnica. E ele é médium. Ele vai ter que aprender a lidar com essa mediunidade equilibrada, mantendo-se equilibrado fora da reunião mediúnica no cotidiano, pela disciplina dos pensamentos, pela disciplina dos atos, pela continuidade do estudo. A Flávia nos pergunta, faz algum mal psicografar em casa, fora do ambiente protegido do centro espírita? Ela já embute na pergunta a resposta. O centro espírita é o ambiente protegido para exercitar a psicografia, como qualquer outra faculdade mediúnica, tá? Culto do lar não é momento de fenômeno mediúnico, nem de intuição. Se uma pessoa sentir uma intuição, procure dizer isso de tal modo que não transpareça um fenômeno mediúnico para que não desvirtue o momento do estudo do evangelho no lar. Agora, nós temos que considerar o seguinte, quando ela pergunta assim, faz mal psicografar em casa? Porque realmente o centro é o local protegido. Mas existem casos raros em que a pessoa psicografa em casa. Por que eu digo casos raros? Médios com compromisso, por exemplo, com a literatura, que foi o caso de Chico Xavier, Divaldo, Ivone. Essa turma toda psicografava em casa. Não é? Chico descreve até um ambiente da fazenda, sozinho, para facilitar a concentração. Mas eram médiums preparados para a tarefa, experientes. Aí muitas pessoas dizem assim, mas Kardec fala que a gente tem que treinar, e a gente ainda vai estudar isso lá na frente. Kardec diz que a gente poderia fazer treinamentos em casa. Essa foi uma percepção do codificador que mais tarde, porque o codificador, vocês vão perceber o seguinte, ele colocava a regra geral, pode, porque não se proíbe nada, mas aí ele coloca os cuidados, tá? É preciso que a pessoa tenha uma orientação, é preciso que a pessoa tenha um compromisso com a tarefa, destacado, porque senão a pessoa pode ficar obsidiada, sim. Porque se a pessoa não tem amadurecimento, experiência, estudo, transformação moral, para poder impedir, reconhecer a chegada
dos mistificadores, ela se perturba. E há algo muito interessante na psicografia do Chico, que muita gente não sabe. O Chico psicografava em casa, porque realmente não tinha como essa produção literária toda ser feita no centro. Às vezes ele psicografava no centro também, mas às vezes era sozinho mesmo. Porque psicografar um Paulo Estevão, por exemplo, que ele levava horas. Ele disse que começava às 5 horas da tarde, chegava em casa, tomava um café, um lanche leve. Isso ele fala na biografia dele, 5 da tarde. Psicografava até às 3 da manhã. Depois, no outro dia, ele levantava cedo e ia trabalhar. Ele chegava a dizer, eu não vou conseguir, não dou conta. Esse que no final, o Emmanuel vira para ele e falou, tá vendo? Você falou que não dava conta? Conseguiu. Então, ele tinha que fazer isso em casa, porque era impraticável na presença de outras pessoas. Mas o Chico, e é isso que eu quero destacar, toda essa produção literária dele, ele enviava à época para a FEB. Grupos de estudiosos na FEB, com o presidente, inicialmente Manuel Quintão, depois foi Vantuil de Freitas, que foram os presidentes, né, que publicaram as grandes obras de Chico Xavier, as iniciais. Chico mandava capítulos, e não o livro inteiro pronto. Esses capítulos eram estudados. Quando surgia dúvida, devolvia para o Chico apresentava para Emmanuel, e Emmanuel mantinha ou retificava aquele posicionamento. Então o Chico fazia esse trabalho em casa, mas não era sozinho. Ele tinha orientação de pessoas maduras. Ele sempre teve, desde o início. Ele diz, desde a primeira mensagem, ele tinha pessoas experientes do lado dele auxiliando. Não era um trabalho sozinho, aleatório, como as pessoas pensam, não. Ele tinha 17, 18 anos. Então ele teve a ajuda de pessoas experientes, e assim foi a vida inteira. Ele enviava os capítulos. Então a pessoa, para fazer esse trabalho em casa, tem que ter uma orientação muito segura, senão pode ficar. A mediunidade ostensiva, pergunta a Rosi, é uma escolha de reencarnação? Sim. A pessoa escolhe, ela é preparada no mundo espiritual, inclusive essa é uma questão que nós vamos estudar posteriormente, como é feito esse preparo no mundo espiritual. A pessoa recebe tratamentos, quem explica muito isso é André Luiz, porque Allan Kardec diz que a faculdade era identificada, mas não se sabia bem a origem dela. Nós vamos ver André Luiz explicando como acontece isso no mundo espiritual. Existem 2 objetivos. A pessoa pergunta, qual é o objetivo? Resgate de dívidas, de débitos passados, sobretudo de pessoas que já foram médios e falharam, e querem voltar como médios para recuperar o erro cometido. Outro caso é de pessoas que nunca trabalharam na mediunidade e que querem ter essa experiência reencarnatória para aprimoramento pessoal. Em programas posteriores eu vou entrar mais em detalhe quando eu estudar os médios especificamente. A Suzana Jacobson, conversar sozinho com muita frequência é sinal de mediunidade ou de desequilíbrio? Suzana, vai depender, não é? Se a pessoa realmente ficar conversando sozinho o tempo todo, assim meio divagando, é bom dar uma observada. Como eu disse, eu tenho que verificar primeiro se não é uma questão médica ou psicológica a ser tratada. Então, falando só assim, do jeito que você perguntou, não dá para responder, tá? Se é mediunidade ou não. Normalmente o médium equilibrado, ele não fica conversando sozinho, não, tá? Até porque a conversa não é muito verbal, a conversa é mental. Então o médium conversa muito com os espíritos, mas pelo pensamento. E aliás, é através dessa conversa mental que o médium tem que aprender a cortar certos assuntos que fazem com que ele se sintonize com espíritos inferiores e buscar a meditação e a oração para se sintonizar com espíritos elevados. Então, o médium também não pode ficar conversando muito pelo pensamento, isso, qualquer assunto, não. Porque senão atrai espíritos inferiores. Ele tem que buscar a elevação de pensamentos. Mas a pergunta, como está colocada, não dá para saber se é mediunidade ou não. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento, né, do nosso programa. Alguém me pergunta aqui sobre o uso de branco nos médiuns. Não há necessidade de usar branco. Eu vejo centros espíritas que usam um tipo de roupa própria, mas às vezes é mais para identificar o trabalhador, né? Isso é uma questão da organização do centro, colocar branco ou não. Às vezes uns colocam crachás.
Mas não que isso tenha interferência no transe mediúnico. Se apagou a luz ali, você pode estar de roupa vermelha, preta, branca, não interfere no transe e nem na presença de espíritos benfeitores. Nós atraímos os espíritos pelo pensamento. Faça sua pergunta no Telegram. Nós vamos ficando por aqui e nós continuamos o nosso estudo aí, que foi reproduzido, está disponível em podcast no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir as suas dúvidas e baixe aí o aplicativo do Telegram e localize o grupo @febtv_mediums. Faça a sua pergunta, nós estaremos lá respondendo. O Telegram fica aberto 2 dias na semana, o restante é para responder as perguntas. Um grande abraço a todos, nós nos encontramos novamente na próxima terça-feira, no Estudando o Livro dos Médiuns. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.